Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite, seja muito bem-vindo. Uma perseguição policial terminou com o resgate de um refém no Grajaú, na zona sul de São Paulo. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. As imagens mostram que o carro roubado foi bloqueado. 2 ladrões fogem correndo e alguns policiais seguem atrás. Um dos homens se joga no chão e é rendido. Outro bandido é retirado do banco traseiro. Instantes depois, a polícia ouve gritos de socorro e descobre no porta-malas do carro uma vítima de sequestro relâmpago. É um motorista de aplicativo de 30 anos. Ele contou à polícia que os criminosos tentaram roubar o carro e, depois de agressões e ameaças, o jogaram no porta-malas. 2 bandidos conseguiram fugir para uma comunidade próxima. Que horror. A Polícia Civil do Paraná realizou hoje uma operação contra a pornografia infantil na internet em 16 cidades do estado. 14 pessoas foram presas por armazenamento de pornografia de crianças e adolescentes. A Polícia Civil do Paraná deflagrou hoje a 3ª fase da Operação Proteção Integral. Foram 24 mandados de busca e apreensão em 16 municípios. O objetivo foi o combate à pornografia infanto-juvenil na internet. É a maior operação voltada para este crime já realizada no estado. Foi feito um trabalho de inteligência inicial a fim de monitorar a internet, verificar se haviam pessoas ali com esse tipo de conteúdo. Inclusive, nós verificamos que durante a pandemia houve até um aumento do número de pessoas que estão acessando esse tipo de conteúdo, razão pela qual deflagramos essa mega operação, que realmente foi uma operação recorde no estado do Paraná, com o número de alvos, número de prisões e número de equipamentos apreendidos. Participaram da operação 151 policiais que cumpriram simultaneamente as ordens judiciais. Além das prisões, foram apreendidos computadores, HDs, celulares e outros dispositivos utilizados para armazenamento. Os itens apreendidos passarão por perícia, o que pode fazer com que os alvos dos mandados de busca e apreensão ainda sejam indiciados ou tenham prisões decretadas pela Justiça. O Paraná tem registrado números expressivos de denúncias de crimes cibernéticos e abusos contra crianças e adolescentes. Uma câmera de segurança em Votorantim, no interior de São Paulo, flagrou um acidente impressionante. O vídeo mostra o momento em que o motociclista bate em um monte de terra e é arremessado. Nas imagens é possível ver que o corpo dele gira 2 vezes no ar antes de cair. Olha só. O piloto Bruno Ledesma, de 22 anos, afirmou que perdeu o controle depois de ter sido fechado por um carro. Ele teve apenas ferimentos leves. Foram enterrados hoje os corpos das 12 pessoas que morreram em um grave acidente entre uma van e um caminhão na BR-365, no interior de Minas Gerais. A polícia vai investigar se a van tinha autorização para transportar passageiros. Os 2 veículos bateram de frente em um trecho de pista simples, próximo à cidade de Patos de Minas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da van teria desviado de um galho que estava caído na via e atingiu em cheio o caminhão que vinha na pista contrária. Os 2 motoristas morreram na hora. 10 passageiros que estavam na van também não resistiram aos ferimentos. Entre os mortos, uma criança de 9 anos que estava acompanhada da avó e 2 adolescentes de 13 e 15 anos. A van saiu de Januária, no norte de Minas, e transportava trabalhadores rurais que foram contratados para a colheita de café. Eles estavam a cerca de 1 hora do destino. O único sobrevivente do acidente é Mário Teixeira Xavier Júnior, de 26 anos, que passou por cirurgia e está internado em estado grave no hospital da região. E mais um acidente, esse deixou 4 pessoas feridas no domingo na orla de Boa Viagem, na zona sul do Recife. As imagens mostram quando um carro em alta velocidade bate na traseira de outro veículo. O motorista invade a ciclofaixa, depois a calçada e atropela um ciclista e 2 pedestres. O motorista do carro atingido também ficou ferido. Apenas uma das vítimas segue internada. O hospital não divulgou o estado de saúde do paciente. A
Polícia Rodoviária resgatou 160 filhotes de papagaio e uma arara vermelha na rodovia SP-333 em Pongaí, no interior de São Paulo. Os animais foram descobertos após uma abordagem a 2 carros que viajavam de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, para a capital paulista. 3 pessoas foram presas e multadas em R$1.300.000. Elas devem responder por maus tratos e degradação à fauna silvestre. Por causa das más condições de transporte, as aves precisaram receber atendimento dos próprios policiais ali mesmo, na hora. Depois de avaliados, os animais serão devolvidos à natureza. 6 das 14 unidades do Colégio Militar no Brasil já retomaram as aulas. Em Belo Horizonte, mesmo com um impasse na Justiça, estudantes e professores voltaram às atividades presenciais hoje, mas o retorno está sendo gradual. Os militares do Exército receberam os estudantes com um protocolo rigoroso, tanto na entrada quanto na saída. Os alunos tiveram a temperatura medida e a máscara passou a ser um acessório obrigatório do uniforme. A escola foi toda adaptada para respeitar o distanciamento de segurança. O contato físico está proibido e a cantina vai permanecer fechada. Hoje, apenas os alunos do ensino médio voltaram ao colégio. A outra parte dos estudantes continua em casa com aulas pela internet, por causa de uma decisão da Justiça Federal que proibiu o retorno de professores civis. As aulas presenciais foram ministradas por servidores do Exército. A Prefeitura da capital mineira informou que ainda não há prazo para o retorno presencial às aulas nas redes públicas e particular e que vai aguardar um posicionamento da Justiça diante do descumprimento da instituição de ensino do Exército. Em nota, o Colégio Militar de Belo Horizonte afirma que a retomada gradual dos 620 alunos é feito de forma segura e quem é do grupo de risco foi orientado a ficar em casa. Um estudo técnico e o protocolo de retorno já foram apresentados à Justiça. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera aqui na Rede TV. Em muitos lugares, medir a temperatura das pessoas se tornou obrigatório por causa do combate ao novo coronavírus. Só que nos últimos dias surgiram notícias de que os aparelhos usados para a aferição da temperatura poderiam ser prejudiciais à saúde. Eles se tornaram indispensáveis. Isso já é uma coisa normal, né? Nos ambientes que você vai, já se tornou uma nova realidade, né? O termômetro de infravermelho possui sensores que captam o calor nas superfícies e o transforma em energia. Não emite radiação e é incapaz de penetrar na estrutura óssea. Basta apontar para a testa e em 3 segundos está feita a medição, de forma rápida, segura e precisa. O fato deles aferirem a temperatura de uma forma instantânea também dá uma maior velocidade a essa aferição e o outro ponto de maior conveniência é que não existe contato nenhum com a pessoa a qual você vai aferir a temperatura. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu uma nota esclarecendo uma notícia falsa sobre a segurança dos termômetros infravermelhos. A fake news que viralizou pelas redes sociais sugeria que o aparelho, quando direcionado para a testa, causaria danos à glândula pineal, responsável pela produção da melatonina, um hormônio que influencia no sono. No entanto, a Anvisa garante que o equipamento é totalmente inofensivo. É comum que a população, de um modo geral, considere raio como sendo sinônimo de radioatividade, mas são termos completamente distintos.
Então, ele não oferece nenhum prejuízo à saúde da população. Existem vários modelos no mercado e são vendidos até em farmácias. A região da testa para aferição é o local mais indicado. Primeiro porque ela está sempre exposta, mesmo que a pessoa esteja totalmente coberta, vestida em época de frio. E a segunda razão é pela superfície. Então, o raio, para ele ser mais eficaz na aferição da temperatura, ele deve incidir de uma forma perpendicular. E a testa é o local mais favorável para isso. Na dúvida, o melhor mesmo é pesquisar e se informar. Acho que o pessoal fala muita besteira, né, na internet, então a gente tem que, para ver esse tipo de coisa, a gente procurar analisar e saber a verdade, né? É isso, nós vamos atrás dos fatos. O governo de São Paulo lançou hoje, em parceria com o Detran, um programa para melhorar as condições de trabalho dos motociclistas. A média diária de acidentes com motoboys dobrou durante a pandemia. Durante a pandemia, vários setores da economia demitiram, mas um, em especial, cresceu bastante, o de motofretistas informais. Desempregados, muitos passaram a utilizar a moto para entregar encomendas e complementar a renda. E o resultado disso? Aumento no número de acidentes. Dados divulgados pelo governo do estado mostram que o número de acidentes com moto em 2020, só durante o período da pandemia, saltou de 19 para 40 por dia, em comparação com o mesmo período do ano passado. Revelam ainda que 57% das vítimas de trânsito com sequelas são motociclistas e que o total de acidentes com moto já é 4 vezes maior do que com carros. Hoje, o governo do estado, em parceria com o Detran, lançou o programa Motofretista Seguro. O pacote de medidas traz cursos, regularização de documentos e linhas de crédito para a compra de motos e equipamentos de segurança. O objetivo deste programa é, repito, melhorar a formação, as condições de trabalho e a redução do número de acidentes e óbitos. Na saúde, os destaques foram as quedas de internações e ocupação de leitos de UTI. Estamos com a menor taxa de ocupação nas unidades de terapia intensiva desde o início do Plano São Paulo. 47,7% no estado, 47% na Grande São Paulo. Mas ainda não podemos esquecer, estamos em quarentena. A vigilância quanto às regras sanitárias devem ser mantidas. Já sobre a vacina chinesa, em parceria com o Instituto Butantan, Dória afirmou que já tem um plano alternativo de vacinação estadual e que em São Paulo a imunização será obrigatória. Todos os brasileiros de São Paulo terão direito à imunização e receberão a vacina com o nível de qualidade que ela já tem, testado até o presente momento com 98% de eficiência. E dentro daquilo que estiver no parâmetro da lei, ao meu alcance, a vacina em São Paulo será obrigatória. A expectativa do governo é de contar com 5 milhões de doses da vacina já no mês de outubro. Até dezembro, 46 milhões de doses devem chegar no estado. E a pandemia trouxe sérios problemas aos pacientes que precisam de um novo órgão. Hoje, no Brasil, quase 45 mil pessoas estão na fila de espera por um transplante. Os transplantes de órgãos e tecidos caíram 61% em todo o país desde o início da pandemia. O paciente que precisa de um novo pulmão, por exemplo, é o que mais sofre. De acordo com a Associação Brasileira de Transplantes, no primeiro semestre desse ano houve uma redução de 85% no procedimento em relação ao mesmo período do ano passado. O transplante de pâncreas sofreu uma queda de 65%, seguido pelo de coração, rim e fígado. Com a redução, o número de mortes na fila de espera por um órgão aumentou em quase 50%. Hoje, o Brasil tem cerca de 45 mil pacientes na fila do transplante e a tendência é que esse número aumente ainda mais. A explicação é de que, com a pandemia, o procedimento passou a ser feito apenas em casos de urgência. Além disso, órgãos de pessoas que morreram infectadas pelo coronavírus não podem ser doados. Tivemos que interromper a avaliação de novos pacientes que seriam inscritos na fila única. Interrompemos também a avaliação de pacientes com potencial doador, mas
mantivemos os transplantes doador falecido. Só aqui em Minas Gerais, mais de 4.000 pessoas aguardam na fila para receber um órgão saudável. Helenice e Paulo comemoram a chance que tiveram. Os irmãos faziam hemodiálise e há mais de um ano esperavam por novos rins. Em plena pandemia, receberam juntos o transplante tão esperado. Eu esperei muitos anos para me fazer esse transplante, agora saiu o transplante para mim, eu fiz o transplante, estou passando bem, coisa que eu não podia fazer antigamente, agora já posso fazer. Esse tratamento é muito sofrido, agora é só felicidade. Eu estou muito feliz depois de ter recebido essa bênção na minha vida. A Prefeitura de São Paulo iniciou a remoção dos chamados jardins verticais colocados em edifícios nas laterais do Minhocão. Pela falta de manutenção, ele já não tem mais aquela bela aparência da inauguração. Os paredões foram usados para compensação ambiental. Empresas poluidoras ou com atividades que causaram prejuízo ao meio ambiente, como ressarcimento, patrocinaram as instalações. Uma solução ecológica numa região onde não é possível encontrar um lugar para plantar árvores. De acordo com o projeto, depois de 3 anos, os prédios precisam informar a Prefeitura se querem a manutenção ou a retirada dos chamados jardins verticais. O prazo se encerrou e 4 dos 7 edifícios informaram que preferem a remoção da vegetação. A maior reclamação é o descumprimento do acordo. A Prefeitura deixou de repassar de R$ 400 a R$ 1.000 para despesas adicionais de água e luz para a irrigação das paredes verdes. 3 condomínios bancaram a conservação. Outros desligaram os sistemas de irrigação e ganharam na Justiça o direito ao ressarcimento pelos gastos. Sem manutenção adequada, muitas plantas secaram e muitas acabaram morrendo. Agora, o município deve pagar R$ 1.077.000 para desmontar as estruturas. Se ele realmente tiver um certo cuidado, uma certa manutenção, e o mais importante também é o custo, se não for tão alto, eu acho que é viável para a cidade de São Paulo. Se cuidar, assim, é até perfeito, né? Fica bonito. Mas está tudo largado aí, né? Perigoso até dar um incêndio aí e causar proporções pior, né? E claro, nós questionamos a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente sobre a falta de manutenção dos jardins verticais e do repasse de verbas, mas não houve resposta. Apenas informaram em nota que a Prefeitura está arcando com os custos para a remoção dos jardins, conforme mostramos na reportagem. O Tribunal Superior do Trabalho determinou o fim da greve dos funcionários dos Correios, iniciada em 17 de agosto. Pela decisão, os empregados devem retornar ao trabalho amanhã. Em caso de descumprimento, a multa diária será de R$ 100.000. No julgamento de hoje, o tribunal concedeu reajuste de 2,6% aos trabalhadores que pediam um reajuste maior, de 5%. O TST também considerou que o movimento grevista não foi abusivo, mas foi aplicada a jurisprudência trabalhista. Assim, metade dos dias parados será descontada do salário. Hoje é o Dia Mundial do Alzheimer. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de pessoas têm a doença. A data marca a necessidade de defesa e conscientização da sociedade sobre a importância e o cuidado com os pacientes. A Regiane ainda lembra com saudades dos últimos momentos vividos ao lado do pai. Ele foi diagnosticado com Alzheimer em 2016. A ausência dele em uma festa chamou bastante a atenção da família, que ficou preocupada. Eu convidei para o aniversário da minha filha, ele veio para isso, só que ele não apareceu na festa. Nós estranhamos e aí no dia seguinte eu fui procurá-lo aqui na casa que ele tem em São Paulo e ele me disse que festa. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que afeta a memória, a capacidade cognitiva e o comportamento. Entre os principais sintomas estão a irritabilidade, depressão, falha na linguagem e, nos casos mais graves, a perda da noção de espaço, tempo e capacidade de realizar as tarefas do dia a dia. Segundo um levantamento da Alzheimer Disease International, a cada ano, 6 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença no mundo. E a estimativa é que esse número seja 4 vezes maior nos próximos 30 anos. No Brasil, 1,5 milhão de pessoas têm Alzheimer.
Esse número deve quadriplicar nas próximas 3 décadas. Os fatores que já estão comprovados que contribuem para a prevenção da doença são atividade física regular, indispensável. Além disso, controlar aqueles fatores de risco que levam a doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, obesidade. A ciência ainda não descobriu a cura para o Alzheimer, mas existem diversos recursos para prolongar a vida dos pacientes. Entre eles, o convívio social, a leitura e atividades que envolvam música, como o canto e a dança. Tudo isso são formas da gente diminuir a velocidade com que a doença progride e principalmente melhorar a parte comportamental. Dessa forma a gente vai usar menos medicação para o comportamento, o que seria super positivo. Apenas 7% dos casos mundiais de Alzheimer estão entre pacientes com menos de 65 anos. A doença atinge 35% dos idosos com mais de 85 anos. 21 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Uma data de conscientização e prevenção. Uma doença tão incapacitante e que está prestes a explodir do ponto de vista epidemiológico. Investigação do Ministério Público Federal aponta que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, cobrava 10% de propina de municípios para repassar verba do Fundo Estadual de Saúde. De acordo com o Ministério Público Federal, o esquema foi revelado pelo empresário Edson Torres, que agora colabora com as investigações. Ele contou que o Wilson Witzel cobrava uma espécie de rachadinha de prefeituras com a devolução de 10% de valores repassados do Fundo Estadual de Saúde. De acordo com o depoimento, o esquema foi criado pelo então secretário de Saúde, Edmar Santos, para distribuir 600 milhões de reais do Fundo Estadual de Saúde, que entrariam na conta dos valores que o governo deve aplicar na área para cumprir o que determina a Constituição. Parte do dinheiro seria devolvida com a contratação de obras superfaturadas. Segundo o depoimento, parte do valor seria direcionada ao núcleo comandado pelo pastor Everaldo Pereira, preso em agosto na Operação Trisinidem. Edson Torres contou que 7 municípios foram escolhidos para participar do esquema: São João de Meriti, Paracambi, Itaboraí, Magé e São Gonçalo, na região metropolitana, Saquarema, na região dos Lagos, e Petrópolis, na região serrana. Edson Torres contou que as prefeituras eram escolhidas por ele, por Edmar Santos, por deputados estaduais e pelo núcleo do Palácio Guanabara. Segundo o empresário, o dinheiro era recolhido pelo sócio dele, Pedro Osório, junto a prefeitos e a pessoas indicadas. O esquema também foi confirmado na delação de Edmar Santos. O ex-secretário de Saúde contou que o próprio Witzel chegou a indicar o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, pela proximidade do prefeito Washington Reis com o empresário Mário Peixoto, também investigado. Em nota, o governador afastado Wilson Witzel disse que jamais pediu ou recebeu vantagens indevidas e que sempre combateu a corrupção. Acrescentou ainda que é alvo de delações que não apresentam qualquer tipo de prova. As prefeituras de São João de Meriti, Paracambi, Itaboraí e Saquarema negaram qualquer participação em desvios envolvendo o Fundo Estadual da Saúde. As prefeituras de Magé e Petrópolis não responderam à nossa produção. A defesa do pastor Everaldo diz que ele nunca fez parte de nenhum grupo criminoso e que suas empresas nunca prestaram serviço ao governo do estado. 5 desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio votaram a favor de tornar inelegível o atual prefeito da capital, Marcelo Crivella, do Republicanos, que é candidato à reeleição. O julgamento só deve terminar na quinta-feira, já que o desembargador Vitor Marcelo Rodrigues pediu vistas, mas a decisão pela inelegibilidade já tem a maioria dos votos. Crivella é acusado de abuso de poder político por ter participado do lançamento da pré-candidatura do filho, Marcelo Rode, a deputado federal em 2018. Funcionários da Conlurb, a companhia de limpeza do município, foram convocados e levados em carros da empresa à reunião. Em nota, o prefeito disse que irá recorrer da decisão. Caso isso ocorra, ele poderá concorrer à prefeitura até que todos os recursos estejam esgotados. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? A Gabriela de França conta pra gente.
Olá, boa noite para todo mundo. A primavera está chegando, a estação das flores começa amanhã, exatamente às 10 horas da manhã, em 31 minutos, horário de Brasília. A nova estação marca aí o retorno das chuvas. Aliás, essa chuva já começou a dar as caras em alguns lugares aí do país, no Sudeste, em São Paulo, que vinha sofrendo com clima seco, e até mesmo no interior do país, lá na região do Pantanal, que vem sofrendo com as queimadas. Não resolveu o problema, mas já deu uma aliviada. E em Brasília, depois de 118 dias de seca, sem uma gota de chuva, finalmente ela veio, ela apareceu na capital federal hoje. Amanhã, terça-feira, as chuvas continuam se espalhando em grande parte do Brasil, desde áreas aqui do norte, centro-oeste, até no sudeste. E é no sudeste que essa chuva deve ser mais intensa e volumosa, inclusive tem alerta aí de tempestade, chuva forte, acompanhada de raios, vendaval, tem chance de granizo também nessa área mais escura aqui do mapa, pegando São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. E o primeiro dia de primavera vai ser com chuva e friozinho na capital paulista, mínima de apenas 14 graus, não passa dos 17, com mau tempo, a sensação de mais frio ainda. No Rio de Janeiro, mesma coisa, tempo fechado, nublado, chuvoso e frio para os cariocas, não passa dos 24 graus. E até no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, mínima de 17, máxima de 26 graus, com chuva a qualquer hora do dia. Agora, no sul do Brasil, tempo firme, mas com temperaturas muito baixas. O dia deve começar com geada aqui em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Vamos lá para Porto Alegre, na capital gaúcha, gente, vai fazer muito frio. Mínima de apenas 9 graus, não passa dos 17, tem previsão de geada. Na quarta-feira que as temperaturas começam a subir um pouco mais. E a terça-feira vai ser de sol o dia todo, entre o sul do Brasil e sul do Mato Grosso do Sul, entre o norte de Minas, pegando aqui todo o nordeste do país, pegando também Amapá, boa parte do Pará e no Tocantins. Em Palmas vai ser um dia de muito sol e calor de 38 graus. Agora em Cuiabá tem previsão de chuva, mas o calor continua. Faz 36 graus por lá. Eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Te vejo amanhã. Até lá. Tchau, tchau. O Supremo Tribunal Federal debateu hoje, numa audiência pública, a utilização de recursos disponíveis para o combate ao desmatamento no país. Durante o evento, o general Augusto Heleno disse que as críticas ao governo têm o objetivo de prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. Não podemos admitir e incentivar que nações, entidades e personalidades estrangeiras, sem passado que lhes dê autoridade moral para nos criticar, tenham sucesso no seu objetivo principal, obviamente oculto, mas evidente para os não inocentes, que é prejudicar o Brasil e derrubar o governo Bolsonaro. A estátua do escritor Ariano Suassuna foi alvo de vandalismo no Recife. O monumento, localizado no centro da cidade, foi derrubado e teve as pernas quebradas. A obra do artista plástico Demétrio Albuquerque estava exposta no Circuito da Poesia da capital pernambucana desde 2017. Em nota, a Prefeitura do Recife diz que gasta R$2 milhões por ano em reparos à depredação e ao vandalismo. A estátua foi recolhida e será restaurada. A Justiça Federal mandou bloquear quase R$2,5 bilhões de suspeitos de desvios no Sistema S, que inclui a FEComércio, o SESC e o SENAC. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio de bens de Cristiano Zanin e Roberto Teixeira, advogados do ex-presidente Lula, e de Ana Tereza Basílio, responsável pela defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel. Além de Eduardo Martins, filho do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins. Ele foi contratado por Orlando Diniz, ex-presidente da Federação do Comércio do Rio, para influenciar ministros da Corte e obter decisões favoráveis à permanência de Diniz na FEComércio. As investigações apuraram que houve desvios de recursos do Sistema S realizados por Orlando Diniz, que teve mais de R$306 milhões bloqueados. Somados, os bloqueios chegam a R$2,5 bilhões.
De acordo com a denúncia, as entidades do Sistema S, que inclui Senai, Sesc, SESI, Senac e o Sebrae, gastaram entre 2012 e 2018 355 milhões de reais com serviços advocatícios e que cerca de 151 milhões de reais foram desviados. A operação é baseada em uma delação premiada de Orlando Diniz. Ele contou que, para se manter no poder e não ser investigado, contratou dezenas de advogados, mas, segundo a denúncia, os serviços não foram prestados. A defesa de Orlando Diniz disse que o caso está em segredo de justiça e não irá falar sobre o assunto. A defesa de Ana Tereza Basílio afirma que o escritório Basílio Advogados atuou entre 2013 e 2017 em mais de 50 processos da FEComércio, tanto na Justiça Estadual como na Justiça Federal, que foram auditados por uma empresa externa. Disse ainda que todos os advogados do escritório trabalham de forma ética e dentro da legalidade. As defesas de Cristiano Zanin, Eduardo Martins e Roberto Teixeira não responderam à nossa produção. O cabo de guerra entre o governo e os peritos segue deixando a população sem atendimento. Hoje, apenas 149 dos 3.500 médicos retornaram ao trabalho presencial em agências do INSS em todo o país. A volta está ocorrendo aos poucos, depois de vistorias que estão sendo feitas pela própria associação da categoria. Logo nas primeiras horas do dia, uma aglomeração de usuários se formou nas portas das agências do INSS no Rio. Mesmo com a perícia agendada, muita gente não foi atendida por falta de peritos nas unidades. Chega aqui você receber a notícia que não estão atendendo, não tem perito, não tem ninguém para atender. Fica difícil. Assim como a dona Vauleci, inúmeras pessoas saíram de longe em busca de atendimento. Daniele veio da Baixada Fluminense de ônibus para conseguir uma perícia médica para o filho que sofre de epilepsia. Eles tratam a gente como bicho, não como um ser humano, entendeu? Porque eles não deram uma resposta para nada. Só falaram entre o espelho, os segurança, entre aspas, depojando, porque estava rindo, e falando assim, liga para 135. A queda de braço entre o INSS e a Agência Nacional dos Peritos Médicos Federais já dura uma semana. Na última sexta-feira, o Ministério da Economia convocou todos os peritos médicos federais das agências que já passaram por vistoria para retornarem ao trabalho. As agências consideradas aptas pela categoria vão retornar imediatamente às atividades. Já para as unidades em que os protocolos de segurança não estiverem de acordo com a fiscalização dos peritos, será enviado um relatório ao INSS pedindo ajustes para o retorno do funcionamento. Em nota, o INSS informou que nenhum perito retornou às agências do Rio de Janeiro. As unidades estão trabalhando apenas com atendimentos agendados pelo Meu INSS ou telefone 135. Mas enquanto isso, os usuários se queixam do atendimento precário que a instituição oferece. Marquei 20, aqui tem marcado aqui, 10h20 hoje. Agora aqui estão dizendo que eu não estou entendendo isso. Em grande parte do país, as perícias também continuam paralisadas. Em São Paulo, o serviço continua interrompido na maioria das unidades. As perícias médicas estavam previstas para serem retomadas há uma semana, mas muita gente voltou para casa sem o atendimento. Já está tudo encaminhado, já meus laudos, para verificar isso aí, para ver se eu consigo os benefícios. No Recife, as perícias médicas foram retomadas apenas em 2 das 8 agências abertas na região metropolitana. O atendimento é feito só com agendamento prévio. Carlos sofreu um acidente doméstico, conseguiu passar por perícia e vai ficar segurado por 3 meses. Cheguei de e-mail, estou saindo agora. Sem nenhum problema, sem fila, sem nada. Em Porto Alegre, muitos gaúchos encontraram de novo as portas das agências fechadas. Representantes da Associação dos Médicos Peritos passaram o dia vistoriando agências na capital e em outros 10 municípios para verificar se existe condição para retomar as atividades. Jefferson está afastado do trabalho de motorista e depende da primeira perícia para conseguir o benefício. Ele estava com atendimento agendado e teve que voltar para casa sem passar pelo médico. Agora tem que aguardar, né? Rezar para eles voltar a atender de uma vez, né? E vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Hoje ele fala sobre a carga tributária no Brasil. Boa noite. É evidente que uma reforma tributária é essencial para que o Brasil continue respirando.
E é claro que essa reforma deve incluir a busca de justiça social. Nesse quadro, um governo usa a política tributária para, inclusive, incentivar algumas áreas. Dentre esses setores, certamente está a cultura e a educação. O Brasil tem um baixo índice de leitura. Por isso, surpreende que o governo insista em tributar os livros em sua proposta de reforma tributária. Isso vai acarretar o aumento do preço do livro num país que já lê muito pouco. É verdade que há nações, como a Alemanha e a França, em que existem impostos sobre livros. Mesmo assim, o livro é aquinhoado com alíquotas bem menores que os demais produtos. E comparar o consumo cultural e o poder aquisitivo desses países europeus com o Brasil beira a covardia. Além disso, ofende a consciência nacional quando se observa que, ao contrário do livro, setores protegidos politicamente recebem isenções e incentivos do erário. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.887.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 533 mil permanecem em acompanhamento. E o país acumula mais de 137 mil mortes provocadas pelo vírus. O Senado retomou hoje as sessões semipresenciais com a sabatina e a aprovação de 11 indicados para embaixadas do Brasil. Além disso, os senadores aprovaram um convite para ouvir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Eles querem explicações sobre a visita do secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo a Roraima na última sexta-feira. Ao lado de Araújo, Pompeo fez duras críticas ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. A previsão é de que Ernesto Araújo preste os esclarecimentos na quinta-feira à Comissão de Relações Exteriores. O Itamaraty ainda não se pronunciou sobre o convite. O Rede TV News de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Boa noite e até amanhã. Obrigada pela audiência. Amanhã a gente se vê novamente. Tchau, tchau. Até lá.